E aí pessoal, tudo bem? Sou o Roberto Carlos, médico do canal Dr. Roberto Vita Plena. Sou médico hematologista e pós-graduado em adequação nutricional com o Dr. Lair Ribeiro. Hoje nós estamos recebendo aqui na clínica a presença ilustre do meu amigo Renildo Flores. Renildo também é formado em adequação nutricional com o Dr. Lair Ribeiro. E o Renildo é sócio proprietário da empresa Nutrition, Central Nutrition e Central Pharma. E o Renildo, hoje a presença dele aqui é mais para explicar realmente um produto inovador, que é o amino. O amino é um mix de aminoácidos essenciais, que ele mesmo vai falar. Eu gostaria de saber, assim como você também gostaria de saber, a comparação do amino e o whey protein e também um outro produto chamado Mixrite, e como que surgiu essa ideia. Renildo, muito obrigado pela sua presença e nós vamos fazer um bate-papo aqui informal, uma coisa tranquila, mas que será de muita utilidade para a nossa audiência, o pessoal que está nos assistindo. Ok, obrigado pela presença, obrigado aí pela apresentação. Realmente somos grandes amigos aí já há alguns anos, né? Você perguntou como que surgiu essa ideia do amino, né? Então, falar do amino, que o pessoal tem comentado muito aí hoje nas redes sociais, nos consultórios, nas clínicas do Brasil inteiro. E foi uma grata surpresa, né? Lá em 2014, quando nós deparamos com um estudo importantíssimo feito nos Estados Unidos, onde os pesquisadores estavam em busca de uma solução, Dr. Roberto, para um problema muito grave que aflige a grande maioria da população do mundo inteiro, a gente pode dizer. Né? O que acontece? Que problema é esse? É o problema da perda de músculos, né? Nós começamos a perder músculos e perdemos músculos quase que a nossa vida inteira. Então, hoje a gente pode afirmar que todos nós estamos em rota de colisão com uma doença chamada sarcopenia, né? O doutor, que é um especialista nessa área, sabe que eu posso citar um exemplo. Os acidentes domésticos que acontecem com os idosos, né? Quando os idosos caem, fratura aí o fêmur e acaba muitas vezes indo a óbito, isso nada mais é do que uma perda acentuada da massa muscular deles e que acaba deixando muito frágil. Então, os nossos músculos, eles servem para sustentar o nosso esqueleto, né? Para sustentar o peso dos nossos ossos. E se a gente perde essa massa muscular, seja jovem, seja uma pessoa que já tem uma doença instalada, ou seja até um idoso, a gente está sempre, a gente fala em rota de colisão, porque a gente está sempre correndo o risco de sofrer um acidente até doméstico e ir a óbito por causa disso. Então foi em cima desse estudo, desse contexto, e ao deparar com esse estudo feito nos Estados Unidos, que nós começamos a trabalhar no projeto de desenvolvimento desse produto chamado amino. Ok? Ok, nós procuramos usar aqui aprendi até essa palavra bonita, variação linguística ou variabilidade linguística, que é o seguinte: nós usamos uma linguagem mais acessível para toda a população, uma linguagem, digamos assim, que todo mundo entende, não uma linguagem de jargão técnico. Então algumas vezes eu vou falar alguma coisa aqui traduzindo, esse é o objetivo do nosso canal. Explique para o pessoal aqui qual é a diferença entre proteínas e aminoácidos essenciais. E quais aminoácidos são essenciais? Por que eles são essenciais? E aminoácido também, ele vai ser utilizado não só no músculo, mas também ele vai ser utilizado em diversas funções no organismo. Então eu quero que você fale para mim a diferença do aminoácido essencial com proteína, para o pessoal entender para que serve isso. Então vamos lá. As proteínas, elas fazem parte de um grupo de macronutrientes, né? Então nós temos os carboidratos, que é um grupo de macronutrientes, nós temos as gorduras, que é outro grupo, e o terceiro grupo é a proteína. Esse grupo de nutrientes chamado proteína, ele é responsável por criar a nossa estrutura muscular que vai sustentar o nosso corpo, e é ele que faz a gente levantar da cama todos os dias e fazer nossas atividades, são os músculos. Então, o que são essas proteínas? Nós podemos encontrar proteína
na carne, né? A mais conhecida, carne, ovos. Então a pessoa come um bife, né? Aquele bife acebolado, né? Que o mineiro conhece tão bem. E esse bife ele vai ser digerido no nosso sistema digestivo e dessa digestão que a gente chama vai extrair-se aminoácidos essenciais. E são esses aminoácidos essenciais que vai juntar e construir nossos músculos. Ocorre que muitas das vezes o nosso sistema digestivo não consegue converter essas proteínas que nós ingerimos na dieta em aminoácidos. Por quê? Porque às vezes já está com um problema digestivo, uma incapacidade de quebra proteica. Mas observa, doutor Roberto, que eu falei que a gente ingere proteínas para elas serem quebradas, transformadas em aminoácidos e então formar músculos. O que aconteceu então de novo? Foi possível replicar através de uma técnica de fermentação que produzisse esses aminoácidos. Então, por uma técnica de fermentação de vegetais, pode ser usado a beterraba, pode ser usado várias fontes, é feito cada um desses aminoácidos essenciais separadamente, que são 8 aminoácidos. E você perguntou por que chama aminoácidos essenciais? É da própria palavra essencial, são aquilo que o nosso organismo não produz. Nosso organismo produz várias substâncias, mas ele não produz aminoácidos essenciais, então nós temos que ingerir. E nós ingerimos a partir das proteínas. Então, quando se criou essa técnica de fermentar os vegetais e poder dar para o paciente, ou a gente ingerir os aminoácidos propriamente dito, e não ingerir a proteína, qual foi o nosso ganho com isso? Nós tivemos um ganho extraordinário, porque agora eu estou colocando no meu sistema digestivo uma substância que não mais depende da minha saúde para ela ser utilizada. Esses aminoácidos, eles vão formar os meus músculos, independente se a minha saúde está boa para fazer a digestão ou não. Então, se a gente for pensar em aplicabilidade disso, nós poderíamos pensar, por exemplo, no idoso. Um paciente idoso, é muito difícil você encontrar um idoso que tem uma massa muscular boa, tem uma massa muscular satisfatória. Normalmente ele está em débito, você vê aquele bracinho já está bem flácido, bem pouca massa muscular. Quando a gente dá para ele um aminoácido, no lugar de dar para ele uma proteína, ele tem uma recuperação muito mais rápida, porque ele não precisa digerir. E em várias outras patologias, que a gente chama, várias outras doenças, que ele não está conseguindo converter. E tem também aquele paciente que precisa reduzir a quantidade de carne que ele ingere todos os dias. Que paciente é esse, né? A gente tem aí os pacientes muito inflamados, que a gente chama, com doenças autoimunes. Então, uma das formas de tratar esse paciente é reduzir a quantidade de carne, a quantidade de ovos, a quantidade de proteína que ele ingere. Mas não podemos somente reduzir, nós temos que compensar. Então, essa fórmula do amino que nós trouxemos desse estudo americano, desse estudo feito nos Estados Unidos que eu estou falando, é essa inovação. É trazer uma solução para que o médico possa tratar esse paciente, retirando aquilo que ele não precisa ingerir tanto, sem ele ter a perda da musculatura dele, que ele tanto vai precisar. Entendi. Então nós temos, por exemplo, a carne vermelha tem em torno de 16% de aminoácidos essenciais depois de ingerida, não é isso? Exatamente. O ovo também tem uma quantidade boa, né? Em torno de 30% a 33%, não é isso? Exatamente. E essa substância, eu até tomei esse pozinho hoje, tá? Se eu tivesse mais tempo para malhar, eu estaria mais fortão. Esse pozinho hoje eu até tomei, né? Ele tem quantos por cento de aminoácidos essenciais? Então, a gente fala de utilização, né? Então, quando eu consumo 300 gramas de carne, 300 gramas de carne é bastante carne. Quando eu consumo 300 gramas de carne, eu vou ter mais ou menos 10 gramas de aminoácidos essenciais utilizados. Então, esse pozinho, por exemplo, tem 10 gramas. Então, eu posso afirmar, 300 afirmar, gramas de carne. posso afirmar que estudos sérios
Um sachêzinho desse pozinho misturado em água equivale a 300 gramas. Agora olha que bacana. Você tem uma paciente que quer perder peso, precisa perder peso. Mas como que ela vai perder peso consumindo 300 gramas de carne por dia? Você chega para essa problema digestivo. Você vai falar para essa paciente consumir menos carne, 50, 100 gramas de carne, e tomar um sachê desse para completar, porque ela não pode perder massa magra. Ela quer perder gordura, ela não quer perder a massa magra que ela tem. Senão ela fica aquela magra feia, né? Aquela magra feia. Nesse sachê, nesse pozinho, só tem aminoácidos essenciais, só não tem carboidrato. Não tem, tem um pouco de carboidrato. Qual a porcentagem? Muito pouco carboidrato, menos de 3 gramas. Um sachêzinho desse contém em torno de 3 gramas de aminoácidos de carboidrato e ele tem apenas 30 calorias. Então você imagina que se eu pego 300 gramas de carne, que deve ter aí, eu não sou muito bom nesses cálculos de calorias, mas possivelmente 300 gramas de carne deve passar de 700 calorias, a gente troca isso por um sachê, a gente está ingerindo apenas 30 calorias por dia. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta, e eu não estou falando de marca aqui, que Whey Protein não é uma marca. Whey Protein é uma proteína do soro do leite. É uma proteína do soro do leite. Aí ela me perguntou o seguinte: qual a vantagem com relação aos vários tipos de Whey Proteins? Aí são várias marcas, não estou falando de marca nenhuma. O Whey Protein tem uma quantidade de carboidrato muito maior do que essa. E tem uma quantidade de aminoácidos muito menor, não é isso? Cada porção de Whey Protein tem em torno de 16% de aminoácidos essenciais. Estou certo, não é? Se você pegar uma tabela nutricional de um Whey Protein bom, você vai ver que ele até tem bastante aminoácidos, só que aquele aminoácido não está biodisponível, que a gente chama. O que eu estou falando? Que aquele Whey Protein que a pessoa toma tem que passar pelo mesmo processo daquela carne vermelha que ele consome para depois transformar em aminoácidos. Essa é a diferença. Então nós não podemos nem fazer uma comparação direta entre amino e uma proteína do soro do leite, porque o amino, quando eu tomo 23 minutos, ele já começa a converter em músculo, enquanto que uma proteína do soro do leite ou uma outra fonte de proteína vai demorar aí 4, 6 horas, né? Então é uma comparação até difícil de fazer, dada a tecnologia aplicada num produto igual ao amino e outras fontes de proteína. Entendi. Bom, só para o pessoal entender, esses são chamados de aminoácidos essenciais. São 8 aminoácidos essenciais, eu vou colocar lá na descrição do vídeo, não vou falar aqui agora para a gente economizar seu tempo. E os aminoácidos essenciais podem ser manipulados. Ele teve a excelente ideia de já industrializar, porque aí pode ser vendido não só em farmácia de manipulação, mas em drogarias, casas de produtos naturais. E a vantagem com relação aos Whey Proteins é exatamente essa: você não gasta energia do seu corpo para digerir e tornar esse Whey Protein em aminoácidos essenciais. Aqui você já recebe um aminoácido essencial pronto. Então, na minha experiência pessoal, eu tenho uma moça que ela não estava conseguindo emagrecer e quando ela tomou o Whey Protein junto com as medidas que ela já estava fazendo antes, ela teve um sucesso, um resultado muito maior, porque também otimizou as enzimas, melhora também a questão do humor, a questão de serotonina, né? Lá tem o triptofano é precursor, né? de serotonina. Tem uma outra paciente também que você, coincidentemente, ela estava aqui quando você chegou para nos visitar. Ela faz um tratamento de câncer, ela perdeu toda a musculatura porque ela não conseguia alimentar, exatamente porque o problema dela era tanto de fígado quanto de estômago, e ela já ganhou 4 quilos de massa muscular em pouco mais de, ela falou, uma semana, não foi? O caso dela, uma semana. O caso dela é um caso que eu até emocionei um pouco de ver, porque ela teve uma cirurgia que tirou praticamente quase todo o estômago, né? Ela passou por uma cirurgia e tirou quase todo o estômago. Aí, doutor Alberto, você imagina, essa pessoa, ela não pode ou não consegue consumir proteína. E mesmo que ela vier a consumir, ela não consegue digerir por causa do ácido estomacal dela. Já que foi retirado do estômago, ela tem um volume de ácido estomacal que é o responsável por fazer a digestão da proteína muito baixo. Então ela não consegue digerir. Os aminoácidos essenciais, como ele não precisa do processo de digestão,
ele é a suplementação perfeita nessas situações onde a pessoa não faz mais a digestão proteica. Que situações são essas? Pessoas que passou por cirurgia do sistema digestivo, inclusive intestino, bariátricos, os pacientes bariátricos, a gente fala que eles só têm uma perda muito grande. Você vê que o bariátrico perde muito peso muito rápido, mas boa parte do que ele perdeu foi a massa muscular também, porque ele não consegue ingerir a proteína, e quando ingere ele não consegue converter em aminoácidos, e ali não tem outro jeito, você tem que entregar para ele o aminoácido pronto. Exatamente. E um outro caso na prática é o meu irmão. Meu irmão hoje tem em torno de 23 anos, ele tem uma distrofia muscular, uma doença grave, e isso foi o motivo principal que me levou a fazer a pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro, porque já na medicina ele não estava tomando medicação nenhuma, porque não tem medicamento específico, e além das outras suplementações que eu faço com ele tem ficado muito bom, melhorado muito, fortalecido muito a musculatura com o uso do aminoácido essencial. E também existe isso aqui na forma injetável, semelhante, a gente chama de Pool 10, mas eu fico muito satisfeito de trazer o Renildo aqui hoje para nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre os aminoácidos essenciais. E você que gostou do vídeo, você, por favor, compartilhe, curta, e mostre para mais pessoas, porque é um assunto muito interessante e não é todo dia que a gente tem a presença da pessoa, do idealizador do aminoácido essencial na forma industrializada. Então eu gostaria de deixar as considerações finais para você. Um abraço para vocês, aqui já fica um abraço e deixo o Renildo finalizar. Quero agradecer o convite, me coloco à disposição sempre que precisar, se for um assunto que a gente tem algum conhecimento, estão à disposição. E você que acabou de assistir esse vídeo, se precisar de mais informações, acho que aqui mesmo no link do vídeo o Dr. Roberto pode deixar o contato aqui, tá bom? Muito obrigado, viu? Valeu. Eu gostei da sua ajuda aí, ficou até mais fácil fazer o vídeo. Isso aí.